que foi criada em São Paulo em 2014, durante a crise de abastecimento de água pela qual a região passou. Antes disso, trabalhei no Instituto Socioambiental durante vários anos com a questão dos mananciais de São Paulo. E tive um pequeno intervalo do tema da água e fui trabalhar num projeto na Amazônia para fortalecer os municípios para o combate ao desmatamento. Então, tenho aí uma trajetória Uau. bem longa com essa história da água e cada vez mais, Obrigada. agora, no momento em que esse tema vai ganhando não só a urgência, mas como a visibilidade necessária para que a gente possa acelerar realmente, de fato, o acesso ao saneamento, a melhoria, né, evitar a poluição da água, garantir que todos tenham acesso à água, tenham acesso ao esgotamento sanitário. Então, acho que esse é um momento que chegou mesmo e agora nos cabe aí nas diferentes organizações, empresas, etc., ver de que forma dá para cuidar melhor da água, né? A gente trabalha esse conceito, né, de que é possível a gente fazer a transição para uma nova cultura de cuidado com a água, né? Essa nova cultura ela estaria baseada em 3 frentes, né, que a água e esgotamento sanitário são direitos humanos, né, que cuidar da água é uma ação de corresponsabilidade entre diferentes níveis de governo, empresas, sociedade, e a importância da gente proteger e cuidar dos ecossistemas que são os responsáveis pela renovação da água doce, né. Então acho que esses 3 pilares eles dão aí bons rumos, né, para a gente começar a pensar como é que a gente É, avança nessa transição, né, não é de um dia para o te- outro, como vocês estão exato. fazendo, mas é uma transição necessária. Você mencionou aí, né, uma cultura de cuidado, né, Maru? Você sempre mencionou, né, e é que mudar uma cultura, né, em vez de a cultura de usufruir e de usar sem responsabilidade para a cultura do cuidado. E a gente com a Covid-19, né, assim, parece que, como você falou, né, escancarou a necessidade da cultura do cuidado para o próximo, para o planeta, porque é uma questão de sobrevivência, né? Eu vejo, realmente, estamos muito preocupados, todos nós, já em home office há 2 semanas, mas eu sinto que é um momento onde a gente vai ser colocado um call to action assim urgente, mas assim inevitável, quase assim, ok, eu vou ter que entender então que eu vou ter que cuidar da minha água, que eu não vou ter água para lavar a mão, vou ter água para lavar, quase vai ser escancarado, como você falou, né, Marúcia? Isso a gente fala muito no movimento Ecoera que às vezes é necessário dizer o óbvio, mas é isso, né? É o óbvio que se coloca, né? E agora a gente está com essa condição do Covid-19, onde assim, é tudo óbvio, né? Eu falei tanto ultimamente, por motivos óbvios. Óbvio. Não, até 15 dias atrás nada é óbvio, né? Agora parece que a gente está nesse momento de urgência, né? E que a gente tem mais ainda a possibilidade de falar sobre os recursos naturais, né? Sobre as alterações climáticas, porque a gente vai precisar ser mais transparente quando isso passar, que a gente não sabe se são 2 semanas, 2 meses ou o ano que vem, né? Exatamente. E a questão dessa pandemia, né, não é uma doença de veiculação hídrica, é uma doença que vem pela respiratória, né, mas ela traz, né, ela escancara o quanto que o fato da gente não ter condições adequadas de saúde, sanitárias e de higiene fazem com que a transmissão dessa doença ela seja um risco, né? E ela venha exatamente pela falta de saneamento, né? Então, que a gente tem em torno de mais de 3 bilhões de pessoas no planeta que não têm acesso à água, ou seja, essa medida que parece tão simples, né, que é lava a mão, né, ela acaba sendo um desafio para muita gente, né? Para a humanidade. Além disso, né, outra questão, e aí se aproximando no Brasil, né, o Brasil ele é um país diverso, né, com muitas situações diferentes, com clima diverso, com vários biomas, com toda a sua diversidade, e um país extremamente desigual, né, e
desigualdade ela está ficando escancarada com essa falta do saneamento, né? E também em relação às medidas que são necessárias para a gente conter a proliferação, né, da Covid-19, que você lavar a mão se torna um desafio, né? Então a gente tem dados que mostram, né, que pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que mais de 80 milhões de brasileiros não têm acesso adequado à água, né? O acesso é Uau, precário. Por quê? uau. Falta água, a água não tem qualidade, né? Então, a gente tem aquele número muito conhecido de 35 milhões que não são atendidos por redes de Sim, abastecimento, mas o Plano Nacional ele trabalha com uma metodologia um pouco diferente e ele vai olhar se chega a água direito, se a água tem qualidade, e a gente tem esse cenário que é dramático, né, de 40% da população em que a água não chega da forma como ela deveria, né? Uma outra uau, questão uau. que é o enorme e dentro, né, dessa população que não tem o acesso adequado, obviamente são os grupos mais vulneráveis, seja por uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, seja pela a emergência climática, né? Então, à medida que aumentam em frequência e intensidade os eventos climáticos, e a gente sente os eventos climáticos pela água, né? Seja pela sua escassez, seja pelas enchentes, como várias cidades do Brasil sofreram, inclusive com mortes, com perdas materiais para populações onde essas perdas significam praticamente tudo que elas têm, né? Exato. Então, a importância da gente construir, né, realmente essa transição para uma nova cultura de cuidado, e aí reforçando essa palavra cuidado, porque não se trata Sim, de uma nova gestão, mas sim, de um cuidado mesmo, olhando para a água, para o seu ciclo como um todo. Acho que faz muito sentido, né, na hora que a gente pensa em relação à moda, né, que também tem que olhar o ciclo de vida dos seus produtos como um todo. A gente entender que o saneamento no século XXI ele é mais circular do que linear, né? A gente vem está trabalhando, né, com sistemas, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo tem vários mananciais que estão fora da área urbana. A gente traz água de muito longe, né? Perde água no meio do caminho, uma água preciosa para uma região que tem pouca água. Distribui essa água para a casa das pessoas, também perde água nesse trajeto. Transforma essa água em esgoto, não consegue coletar todo esse esgoto, então a gente polui todos os rios, né? Estudo recente da Fundação SOS Mata Atlântica, que eles soltam todo ano, mostra a sim. gravíssima situação dos rios urbanos no Brasil. Praticamente todos os rios em área urbana no Brasil têm alguma forma de contaminação de regular para péssima, né? Que tem essa relação com os esgotos, e mesmo o esgoto que a gente trata, a gente acaba a gente trata um pouco a água, né? A gente transforma em lodo, e o lodo também vira um problema relacionado a aterros, a resíduos, e a gente trata. Então, no século XXI é cada vez mais tratar de forma circular, usar melhor a mesma água, né? Sabe? Contando com o fato de que a gente não vai mais ter tanta certeza se a gente vai ter a mesma quantidade de água, então usar melhor a água. Isso várias cidades do mundo têm feito, de diversificar, por exemplo, ter água de represa, água de reuso, água de dessalinização, enfim, ter o reuso, né, dessa água, o reuso até na própria casa, e cuidar dos dejetos, né, porque a gente trata dejeto, resíduos sólidos, né, nós tratamos essas coisas como coisas que são descartáveis. Na verdade, cada vez mais, né, a hora que a gente vê o próprio esgoto, né, o esgoto ele tem uma quantidade enorme de recursos que ao ser tratado, você pode recuperar o fósforo, você pode gerar energia, tem uma série de iniciativas que podem ir nesse sentido, né, ou seja, mais Claro, circular e menos de desperdício. e eu vou aproveitar essa sua deixa do circular e menos desperdício e vou passar a palavra para o Marcel, da Vicunha. Oi, Marcel, você está aí? Oi, tudo bem, gente? Marúcia, boa Como tarde. Já vai? há muito Boa tempo, a gente já ficou mais tarde. tempo sem se ver fisicamente Pois é, devido a esse mas que bom que a gente vai se confinamento. ver muito online por agora, tá? Pois é, Desde as 9 horas da manhã estamos aqui, assim, com conteúdo de primeiríssima, com profissionais, assim, a gente já teve mais de 640 inscritos aqui, Marcel, hoje. que bom. A gente teve painéis de 300 pessoas, ou seja, a gente sabe que a gente vai ter que continuar conversando, né? A gente passa por um momento muito delicado, a gente sabe disso,
como a Marúcia disse aí, é um momento onde está escancarado aí, que a gente vai ter que cuidar das pessoas e cuidar do planeta para que a gente possa minimamente existir. Mas a Marúcia muito deu essa deixa aí do circular, né, do não desperdiçar. E eu tive a chance de conhecer aí as plantas da Vicunha, e são plantas exemplares, e tem uma estação de tratamento de água assim maravilhosa. Eu queria ouvir de você como que a Vicunha olha essa questão dessa água circular, dessa água que até volta mais limpa do que entrou. Eu sempre aprendo muito quando você fala sobre isso, Marcel. Existe um problema de conceito, né? Na verdade, quando as pessoas falam reuso de água, existe muito reuso. Todas as empresas têm reuso internamente, isso não há dúvida, né? E isto é uma coisa até normal. O problema todo é quando uma empresa como a Vicunha, que está instalada num estado como o Ceará, que é um estado que tem uma escassez permanente de água, e aonde você tem um problema de a não existência de água no subsolo, você não tem a existência de rios, né? Não tem rio, e você tem que dividir a pouca água que existe para população, para a agricultura, para as outras atividades industriais. Tá? Então, a água, no nosso caso, historicamente, desde os anos 90, quando a gente começou a instalar as fábricas, sempre foi um problema de oferta, não é? Então, a água, e vai um ponto que a gente conversa muito, que ninguém valoriza a água, ninguém dá o valor da água. E o fato de a água não ter valor, a gente maltrata a água, né? Maltrata esse recurso. No nosso caso, a água tem um valor muito caro. Eu não tenho licença para tirar água do subsolo, ou não tenho licença para tirar água do rio. Quem me fornece a água é o próprio Estado, que faz a gestão dos mananciais. E esta água, para vocês terem uma ideia, me custa R$3 o metro cúbico. É caríssimo. É caríssimo. Uma empresa que usa milhões de metros ao ano, é uma conta muito pesada. Então, historicamente, a Vicunha sempre fez um trabalho muito sério de reduzir o consumo de água. Ou seja, é só uma questão de reduzir a água que entra. Mas existe o problema da água que sai. A água que sai, ela sai com poluentes, assim como nós, quando tomamos banho, sai com poluentes, a nossa água. E aí vem uma necessidade de ter uma metodologia que amparasse a gente para realmente medir impacto. Então, foi aquele projeto da pegada hídrica, né? Que a gente já está usando ela como padrão para a gente poder medir não consumo, mas impacto, porque o consumo é só água de entrada. A gente tem que saber de onde que essa água de entrada que a gente usa no nosso processo provém. E é uma briga de muitos anos aí. O setor privado sozinho não tem condições de ampliar ou fornecer outras alternativas de fonte de água que entra no meu processo, a não ser dos mananciais. Então, na verdade, eu preparei até uma apresentaçãozinha e eu queria apresentar uns 5, 6 slides que são muito importantes e dividir com vocês, que é o projeto da SPE, que a gente está fazendo com a Companhia de Águas do Estado do Ceará, que é a primeira joint venture de uma empresa privada com a Companhia de Águas para dar uma solução ao tratamento de água numa visão muito mais holística, num estado que você compete com a água que entra e você tem que dar uma destinação correta da água que vai para o meio ambiente. E são soluções como essa que foi criada que talvez crie uma nova perspectiva na questão do reuso de água, no uso e nas soluções aonde as empresas sozinhas não têm condições de dar. Ela tem que unir ao poder público. Então, o poder público... São essas parcerias aí inovadoras, né? Exatamente. Então, mas isto
Eu divido, na verdade, esse processo em algumas fases. A primeira fase é sensibilização. Nós levamos 8 anos para sensibilizar o poder público de um problema, certo? E você tem O os poder slides público, aí, Marcelo? Você quer apresentar? Você quer eu começar a tenho, sua fala eu apresentando? quero. Deixa eu apresentar aqui. Como que funciona isso aqui? Share Ó, você screen. põe... Exato. Ok. Share. Eu vou pular. Vocês estão vendo a tela preta com a vicunha? Estamos. Eu vou passar rápido. Eu ia me apresentar, mas não vou apresentar coisa nenhuma, né? Como que eu passo os slides? Aqui. Aí, pronto. Ótimo. Nós somos Tá uma todo mundo empresa têxtil. vendo? Nós somos uma empresa têxtil Pronto. Uhum. que tem operações basicamente no mundo inteiro. Mas basicamente nossas fábricas estão aqui no Nordeste, no Equador e na Argentina. Eu preciso falar de sustentabilidade. E eu preciso falar que eu poderia estar falando de produto, poderia estar falando de iniciativa, poderia estar falando no que a gente acredita, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar em 2 conceitos que a gente usa. A Chiara conhece essas 2 frases. Sustentabilidade, para mim, é bem simples. É fazer e desejar o bem. De quem? Das pessoas, do planeta e das organizações que você está envolvido. É tão simples quanto isso. E sustentabilidade não é um fato, mas sim é uma história. Não é um fato que nos torna sustentáveis. A sustentabilidade para nós, dentro da Vicunha, a gente usa esse framework aqui, que se tornou um framework que a gente, tem o compromisso de estar na cadeia inteira, tem o compromisso de entender que certificações, selos, plataformas de causa são algo que são necessários para a gente conviver nesse novo mundo. A gente tem amparado com essas certificações e selos essas orientações mais globais pelo mundo, como os ODS, as instruções que a gente olha, porque o mundo virou uma coisa tão pequenininha, mas essas coisas têm que estar muito alinhadas com o jeito da gente ser, como pessoas, como empresa, como serviço, como produto. E a gente pode falar em várias histórias construídas em torno do eixo do pilar de pessoas, de recursos, do mundo, da gestão, da cultura e da inovação. Nesse encontro, eu fui convidado apenas de falar de uma partezinha da história que se chama água. Eu me sinto honrado por poder falar com vocês, dividir um pouquinho esse assunto de água, porque a água para nós é uma coisa essencial na nossa existência como empresa. Então, eu expliquei, basicamente, as nossas empresas estão lá numa região de permanente escassez hídrica. A gente não tem água de rio, não tem água de subsolo. Nós não temos um outro problema, não tem existência de corpo receptor, ou seja, depois que a água é tratada, para onde ela vai? A gente não tem, o Estado não tem essa geografia, essa condição natural de ter corpo receptor. E isso exige, então, da gente muito esforço para sempre reduzir a água, reduzir o consumo de água. Só que, do outro lado, a empresa sempre trabalhou no mercado europeu, que sempre foi mais exigente, ele sempre foi mais consciente do que os mercados que a gente estava acostumado aqui no Brasil. Então, lá para os anos 90, a gente começou a trabalhar nas certificações e nas demandas. Mas eles agora querem outra coisa, não querem só selo e certificação, eles querem ver as práticas. E eles querem ver se essas práticas estão ainda dentro dos padrões. Então, eu convivia numa situação onde meu tratamento influente era a responsabilidade de terceiros. A gente sabe que as imposições ambientais, elas evoluem e elas estão cada vez mais duras. E alguns parâmetros da indústria começam a ficar até impossível de você cumprir. Você tem projetos de reuso de efluente industrial, ou seja, pega o que sai de efluente industrial, eu quero reusar. Não existe essa possibilidade em relação à nossa regulamentação, às nossas leis, porque eu tenho que obedecer padrão de entrega. Mas se eu faço o reuso dessa água, meu padrão de entrega se torna
impossível de a gente obter. A gente sabe também que os governos, eles não olham a questão de saneamento público, imagine o privado, com a devida atenção que deveria ter, e a gente reconhece que eles têm restrições orçamentárias muito sérias. E o não investimento a essa infraestrutura de saneamento piora muito mais as condições, né? E nós sabemos também que qualquer dano ambiental causa prejuízos incalculáveis, não só para a imagem da organização, mas a gente sabe também financeiro, né, mano? Financeiro, mas pode causar prejuízos incalculáveis para quem? Para a sociedade ao redor Claro. das nossas. E eu queria aqui, bem rapidamente, lembrar para vocês a questão da metodologia que a gente usa, que a Chiara, com o grupo lá do Cláudio, da H2O Company, nós fizemos um trabalho muito sério de entender e estudar a metodologia. Eu queria explicar ela para vocês, porque a gente tem poucas vezes a gente tem condições de explicar essas coisas para vocês. Todo o processo consome água, basicamente. E o consumo, na verdade, é essa setinha. Normalmente a gente fala, quanto você consome de água? Eu meço a água de entrada, pronto, eu consumo tantos litros de água. Só que a maioria dos processos também devolvem água, certo? Esta água de entrada, ela veio do meio ambiente. Por qualquer processo, ela veio do meio ambiente. E essa água de saída também vai para o meio ambiente. Mas qual é o problema desta água que sai? Quando eu vou tomar meu banho, qual é o problema da água que eu estou devolvendo para o meio ambiente? É simples. É a carga de poluente que a gente carrega nesta água de saída. Então, o problema é o poluente que sai de qualquer processo. E a pergunta é o que a gente tem que fazer com ele? O que a natureza faz com esse poluente? A natureza não consegue absorver esses poluentes. Se absorvesse, nós não teríamos rios poluídos. Se absorvesse, nós não teríamos mar poluído. Então, o problema então todo essa é uma problemática, né, Marcelo? É uma eu vou problemática. Um pouquinho para deixar um pouco mais dinâmico aqui. Então, a gente tem Okay. um problema. Eu queria tomar um pouquinho. A Marussa falou muito categoricamente na necessidade da gente olhar para o todo, para a problemática do cuidado com a água, né? A gente precisa cuidar, é um mindset que muda, não é só usar a água e desperdiçar e jogar, devolver assim, sem consciência nenhuma. A gente muda o mindset. A Marussa falou uma coisa muito importante, Chiara, da questão dos aterros, porque você vai ter que lidar com os lodos também. Mas exato. Então, quando a gente tem, só para terminar, para quem está chegando aqui, para eu contextualizar, aí a gente passou, então, a moda, ela tem uma cadeia produtiva que exige aí um cuidado com a água, que é um cuidado, é um mindset também novo, né? Claro. O mindset de olhar para a cadeia da moda já é novo. Então, a gente, quando fala de água, ele entra um pouco nessa agenda responsável que o mercado de moda no Brasil percebe a cada dia que não tem mais volta, né? A gente abriu essa agenda, ela não volta mais. E a Vicunha, contextualizando aqui para quem está chegando também, é uma das empresas que tem essa estação de afluente e que iniciou, né, nas minhas falas anteriores, nos painéis anteriores, eu contei que a Vicunha é madrinha da Moda pela Água, no sentido, foi quem investiu no pontapé inicial, que foi o Pegada Hídrica, senão a gente não estaríamos aqui hoje, né? Não estaríamos, porque a gente começou ali. Você sempre falou, né, Marcelo, a pontinha do iceberg. A gente ia olhar isso aí, ó. Quem diria que a gente ia chegar hoje aqui, depois são 2 anos desde o início do projeto Pegada Hídrica, olha o que a gente já avançou. Mas você está começando aí a contar para a gente que o setor privado, ele fica muito limitado, preso. Né? Se fizer ele fica sozinho, limitado preso por 2 e coisas. limitado. Ele fica preso porque tem leis e fica privado porque a gente tem impossibilidade de fazer determinadas coisas. Então, e agora só para a Vicunha... terminar, Sim. Só para terminar, que aqui é importante, que muitas vezes a gente só fica preocupado com o consumo. O consumo é uma parte da preocupação. Então, só que queria olhando essa figurinha, bem rápido, consumo é quanto uso de água de entrada. Impacto é quanto a natureza precisa para absorver o poluente e o que eu estou realmente consumindo, perdendo. Então,
E a gente tem que trabalhar nesses dois elementos, no consumo e no impacto. Então, agora eu vou contar o case rápido desta fábrica aqui. Eu vou passar em quatro casos. Tá, mas aí a gente está chegando na parceria inovadora, que eu estou louca para contar essa parceria inovadora, que eu estou sabendo dela já há um tempo, mas é isso que nós estamos falando, Marcel? É. Tá. Porque agora... Eu queria muito depois o parecer que a Marúcia falasse um pouquinho, porque ela está no meio disso, né? Ela desenha essas parcerias, na verdade, eu acho que o Instituto o papel também dessas organizações, né, Marúcia, desenhar essas parcerias, que elas sejam efetivas, que elas de fato tenham... O Carlos da ONU falou uma coisa que é insistir, né, na manutenção, né? São esforços mantidos. Não adianta fazer um projeto, acabou, tchau, ano que vem a gente fala de outro assunto. Quando os esforços que são mantidos, né? Na manutenção dos esforços, né? Então, esta fábrica aqui, essa foto está verde, mas esse é o máximo de verde que você pode obter no ano. Ela está dentro de uma região semiárida. O governo, lá nos anos 80, queria atrair o desenvolvimento para regiões semiáridas. E nós fomos atraídos para essa localidade. Essa situação hoje é assim, voltando àquele gráfico, eu pego a água dos mananciais, a vicunha usa a água, gera poluente com a água de saída, que isso aqui se chama efluente, é tratado pela CAGES, e a CAGES, na verdade, deveria devolver de maneira saudável essa água para o meio ambiente, e ela tem as benditas lagoas. Então, ou seja, essas lagoas aqui não seriam um problema se tivesse investimento, se não fosse a minha vizinha da mesma cerca e se não tivesse pessoas começando a desenvolver núcleos habitacionais ao redor desse espaço. Ok? É uma solução tecnicamente correta, porém com os tratamentos e investimentos corretos. Para vocês terem uma ideia, esta fábrica fica exatamente no meio desses mananciais de água que abastecem a região metropolitana de Fortaleza. Assim como São Paulo, parte da água é abastecido por mananciais do sistema Cantareira, eu tenho esses mananciais. Então, qualquer dano ambiental que causa ali, com certeza, pode explodir para os mananciais. A nossa água vem desses mananciais. O que nós realmente fizemos? E esse quadrinho já resume o que é a SPE. A CAGES, como tratamento de água pública, ela tem um elemento, ela tem uma água que é jogada fora, que é excelente para uso industrial, certo? Que é a água que sai do tratamento público de esgoto das cidades. Que no Brasil, o pessoal não reaproveita essa água. Essa água, o pessoal prefere beber água dos sistemas nossos, dos mananciais, achando que são águas sadias, mas não reutiliza água de tratamento de efluente público para consumo humano. Ok, está na lei ainda, mas isso vai mudar, um dia vai mudar. Esta água que hoje está disponível, ela sendo jogada fora, nós estamos aproveitando nessa nova parceria com Vicunha, com a CAGES, nós recebemos esse efluente, esse esgoto tratado, e esse esgoto tratado, a gente processa ele para usar como água de entrada do meu processo. Eu não vou usar mais águas dos mananciais. Ok? Então, já tem o primeiro benefício. Eu preservo a água para outras finalidades, principalmente para o consumo humano, porque o estado do Ceará é sedento. Depois, esta água que a gente recebe, ela tem um outro poder. Ela tem o poder da diluição. Não é? Ela tem o poder da diluição que faz com que os meus poluentes se encontrem dentro das características para a devolução do meio ambiente. Ok? Então, basicamente, fisicamente, o que é? É construção de canos, mas não é canos, são pipelines, né? Ligando. Nesse projeto tem 36 quilômetros de cano.
os canos vão funcionar como rios artificiais, né? Caminhos artificiais. Então, eu pego água da cidade lá de Horizonte, levo para a estação nova, gera água de reuso, eu uso, e o meu tratamento de efluente ainda utiliza essa água, mistura, está adequada para o cano, leva o cano lá na foz do oceano. E aí a CAGES ou as empresas de ambiente vão lá no lançamento final fazer a minha aferição se a água está ok. E a água vai estar ok. Então, esse é um projeto que levou alguns anos. E o que eu queria mostrar para vocês, isto aqui. Era um projeto que vem sendo discutido desde 2013. Uau! Certo? Então, existe um período de muita sensibilização. E eu vou falar uma verdade, essa sensibilização não veio de maneira espontânea. Veio da Vicunha batendo na porta de todos os elementos de governo, até que eles pararam. Bom, deixa eu ver o que você tem para falar. E a gente começa a falar. E a gente começa a envolver todos os órgãos, mobilizar. Até que um ponto dessa sensibilização, a gente cria um processo de alinhamento com o poder público. Aí o poder público com a gente começa a criar grupos de trabalho. O que falta para a gente ter esse projeto? Faltava a base legal. A base legal veio através de uma lei de reuso do Estado. Nós tivemos que criar uma lei de reuso industrial, que não vale só para a Vicunha, vale para qualquer outra empresa. E, além disso, tivemos que fazer ajuste na lei estadual do meio ambiente, que permitia que eu entregasse o meu efluente em umas condições diferentes aqui estabelecidas na lei. Para quê? Para ela ser diluída lá na ponta. Mas como vai estar num circuito fechado agora, isso é possível. A base técnica foi discutida desde final de 2018, 19 e 20. Essa base técnica, ou seja, o projeto técnico está feito, né? A gente conseguiu este ano, um pouquinho, 40 dias atrás, nós tivemos a aprovação do acordo de acionistas e finalmente a gente tem a empresa constituída na junta comercial. A gente tem um projeto agora de implementação, são 2 fases do projeto. A primeira fase é a reestruturação daquela estação que vocês viram lá, e usando tecnologia de ponta, e a segunda fase é a construção dos canos. Aí vai ter que ter licença ambiental para tudo, vai ter que ter bênção de todos os órgãos federais, estaduais. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que ter uma visão muito maior para resolver os problemas que cada organização tem. E o Estado e as leis, elas precisam muitas vezes serem modificadas para a gente fazer o bem. Porque se a lei... uma força-tarefa, né, Marcelo? Sabe que o Antônio da CETESB estava dizendo, e a gente está conversando aí sobre possíveis parcerias, no sentido de que se o poder privado, né, ele se antecipa, né, ele não precisa estar só sempre atrás, né, sempre sendo fiscalizado, sempre sendo pedido. Se ele se antecipa, né, e consegue fazer parte aí de uma mudança, isso é extremamente positivo, que eu acho que é um pouco essa parceria aí de vocês que é para o bem de todos, claro, falando de termos, né, corporativos, óbvio que isso beneficia tanto o Estado, onde as plantas da Vicunha estão, quanto a empresa, mas, como você falou, o entorno e a população, né, e a comunidade. Então, assim, essas parcerias são novas, né, ou não. Queria ouvir um pouquinho a Marúcia falar sobre... Só terminar, só para terminar, a última coisa. Nós fizemos esse projeto que vai levar quase 10 anos para ser concluído, mas teve por trás uma motivação econômica. A motivação econômica é que a água tem valor. Enquanto não tiver valor, nem Estado, nem empresas privadas vão se modificar e vão mudar. E isso é uma coisa muito séria. E a gente está falando do mercado de moda que consome, né, milhões, tem esse número de 80 bilhões de metros cúbicos ano. Então, assim, não tem como assim, a gente, né... Então, é assim, é uma situação que nós somos forçados a encontrar soluções, mas no decorrer do tempo
houve um alinhamento, sim, dessa solução com toda a questão da sustentabilidade, tudo, dentro de tudo que a gente acredita, que a gente está fazendo o bem. O bem para que bom, quem? obrigada, Marcel. Eu queria ouvir Era um isso pouquinho a Marúcia. minha Obrigada, apresentação. mas fica aí que aí a gente tem um ping-pongzinho ainda. Obrigada, Marcel. Marúcia, por favor, explica para a gente, ainda fica confuso isso. Sim. Só rapidinho, vamos fazer o ping-pong deles, mas só para a gente não esquecer que já extrapolamos Temos um o tempo, horário né? do próximo painel. Desculpa. Tá, bom? Desculpa, a gente, assim, o conteúdo é tão bacana que a gente... Tá demais, tinha que ter Tinha que ter vários webinars, né, eu acho. Tem um webinar por semana, eu acho. Bom, vamos lá, Marúcia. Bom, super interessante conhecer a iniciativa, Marcel, parabéns. Acho que do que a gente tem visto, né? A água está em diferentes dimensões da nossa vida, ela é insumo fundamental e essencial para a maioria dos produtos que está ao seu redor, né? Ao nosso redor, né? Se a gente for olhar tudo que está aí na mesa de todo mundo, teve água no processo, né? E acho que uma coisa que é muito interessante, fico muito feliz de conhecer o projeto, é que o setor, acho que empresarial, industrial, ele tem cada vez mais um papel, até no sentido de ajudar na inovação das políticas públicas, né? Porque vocês, como você explicou, né? Vocês estão numa região de escassez de água, que tem estresse hídrico, tem uma competição e tem, né, pela lei nacional e leis estaduais, teria teoricamente a prioridade, né, da água para o abastecimento humano, né? E o que a gente tem visto, e acho que a iniciativa de vocês ela se encaixa num primeiro momento dentro desse grupo, que é assim, a contribuição que a iniciativa privada pode ter com base, né, nas suas cadeias, nas suas plantas, etc., dos métodos que vocês estão adotando para reuso, para melhorar a qualidade, para diminuir o consumo, etc., o quanto isso pode ser importante para inovar, né, e integrar com os sistemas de saneamento. Acho que a dificuldade que você mostra aí desses 10 anos, né, de discussão realmente é uma realidade. Acho que esse é um desafio muito grande, né, e à medida que vai tendo menos água, mais gente sem esgoto, etc., a gente precisa conseguir, como sociedade, como empresa, como governos, conseguir ampliar o diálogo e avançar, né, nesse tipo de... E eu imagino, a gente... É super interessante conhecer um projeto como esse, né? Porque é um projeto que quer avançar em reuso, quer dar prioridade para o abastecimento humano e encontra todas essas dificuldades, quando, na verdade, a gente deveria ter caminhos que proporcionassem até que esses projetos ganhassem visibilidade. Porque uma questão, né, que eu imagino que para vocês é também muito sensível, é que, à medida que a gente tem uma questão de escala, né? Se a gente está falando de 80 milhões de brasileiros que não têm acesso precário à água, mais de 100 milhões que têm acesso precário, que não têm acesso à coleta de esgoto, etc., a gente está falando de uma coisa, como é que a gente transforma, né, parcerias inovadoras em política pública e como é que a gente cria, né, investimento necessário para acelerar isso, né? Porque é urgente acelerar isso. Fiquei feliz de conhecer, fiquei curiosa com uma questão, que até antes vocês compravam água da estação de tratamento de água. E não, agora a gente compra água bruta. A gente compra água bruta, mas ou seja, tem um custo enorme para tratar essa água também. Sim, você compra água bruta, né? Você não pode ter outorga. Né? A outorga é do Estado, né? Por essas restrições. A outorga, por exemplo, em São Paulo... Mas e agora... Agora vocês vão continuar comprando, só que agora você vai comprar o efluente ou não? Agora eu compro o efluente, porque o efluente ia ser descartado, certo? Ele é jogado fora e eu vou comprar esse efluente, na verdade. Que é um vocês preço... vão ajudar a melhorar o nível de tratamento da ET existente ali. Com certeza. A nossa água sai assim, cristalina, com um pouco de sais, né? A água do tratamento do esgoto, ela sai turva e sai sem sal. Então, quando você junta essas duas águas, você melhora a turbidez
e melhora a concentração. Então, você, na verdade, melhora, inclusive, o efluente final. Então, Ótimo. é uma coisa muito bacana. E o lodo tem uma solução também integrada? Tem a solução, porque essa é uma outra coisa. Bom, você não falou, mas eu não posso falar muito, mas a gente está estudando uma solução técnica também, porque no Ceará não tem aterro industrial. E qual é ligado a algum município esse projeto? É ligado ao município de Horizontes. E a prefeitura participa? A prefeitura não participa porque todo o tratamento de saneamento público de todo o Ceará é feito pela Companhia de Águas. Gente, olha, esse papo tá maravilhoso, tá incrível. Muito legal a Eu acho que, assim, iniciativa, a gente deveria Marúcia, pode mandar uns e-mails. E a gente vai conversa. continuar, viu? A gente vai continuar esse papo, a gente vai fazer umas lives, de repente incluindo todo mundo. A gente está com ideia de fazer live semana que vem para ser a cada 15 minutos pílulas sobre o que a gente falou, tá, Marcelo e Maru? Queria agradecer. A gente sabe da importância de fazer parcerias, senão a gente não vai chegar do outro lado da ponte, que é o necessário para a gente impactar positivo, né? Minimamente não impactar negativamente e começar a falar de impacto positivo. Então, agradeço muito. Obrigada, Marcel. Obrigada, Marúcia, e até já.